Olá, estimado amigo, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Nesse estudo, nós trataremos do tema Como interpretar textos difíceis sobre o destino dos mortos. Vamos juntos? Você sabe que, diferentes de muitos grupos religiosos, os adventistas do sétimo dia creem que os mortos permanecem na sepultura até a volta de Jesus? Você sabia disto? E quando Jesus voltar, os justos subirão para o céu e ficarão lá com Cristo por 1000 anos? Você sabia disto? A base para esse ensino, a Igreja Adventista busca textos como Apocalipse, capítulo 20, verso 5, verso 6, você entendeu? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17, trata disso. Então, em textos assim, os adventistas buscam essa compreensão. E diz também que, completando os 1000 anos lá no céu, a cidade santa, Nova Jerusalém, descerá dos céus para a terra, e nesse contexto, após o milênio, Satanás será solto de sua prisão temporária, né? E nesse contexto também os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e mortos agora para sempre. Você entendeu isto? Pois bem, mas aí existem alguns textos aparentemente difíceis de compreender. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7. Ali fala que o espírito retorna para Deus. O pó volta para a terra e o espírito volta para Deus. Quero dizer para você que, segundo alguns estudos, não há na Bíblia indicação de que o espírito ou respiração seja uma entidade consciente separada do corpo. O corpo é dotado dos mesmos elementos químicos que compõem a terra. E quando ele morre, o organismo físico desintegra-se nos componentes originais. E o espírito retorna para Deus exatamente do modo como veio. Ou seja, não como entidade inteligente, como nós já vimos num outro estudo, né? Não como entidade consciente, imortal, mas como o ar, ou uma força individualizadora, ou um princípio doador de vida. Você entendeu? É assim que há essa compreensão. Além disto, também existe um outro texto aparentemente polêmico, né, parece discrepante desse contexto. Lucas capítulo 23, verso 43. Vamos lá? Então Jesus disse para o ladrão, quando o ladrão perguntou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então respondeu: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Para interpretar essa expressão, deve-se levar em conta alguns pontos. Será que o ladrão foi para o paraíso com Jesus naquele dia? Porque Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Esta seria a interpretação correta. Porém, alguns dizem, acrescentam a palavra que. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se esta versão, esta forma de compreender fosse a correta, viriam algumas perguntas. O que é o paraíso? Cristo foi para o paraíso no dia da sua crucifixão? O ladrão mencionado foi para o céu naquele mesmo dia? O que o texto sagrado ensina quando os seres humanos receberão a recompensa do paraíso? E outro detalhe: na véspera da traição, cerca de 24 horas antes de Jesus fazer a promessa ao ladrão, Jesus disse que na casa do Pai teria muitas moradas, que ele iria preparar lugar, que ele voltaria para levar para si mesmo seus filhos, para que onde ele estivessem também os seus filhos. São João 14, 1-3. Então a pergunta segue, né? Cristo foi para o paraíso? Nós não temos indicação acerca disto. Na manhã do domingo da ressurreição,
Cristo afirmou para Maria: Maria, não me toques, porque eu ainda não subi para o Pai. Né? Então ele não foi para o paraíso no dia da sua morte. Outro detalhe, o ladrão Jesus estaria prometendo ao ladrão que ele estaria com ele, com os dois estariam juntos no dia da ressurreição dos justos, seria isto? Então, querido, o ladrão não foi para o céu naquele dia. De fato, São João 18 descreve que no dia da ressurreição, naquele dia, quando Jesus morreu, foram quebradas as pernas dos ladrões que estavam na cruz. E então, tiraram da cruz por ser um dia, um grande sábado, e ao tirarem da cruz, eles ali ficaram e morreram amigo ali. Jesus não foi para o paraíso, né? O ladrão não foi para o paraíso. Então a Bíblia mente? Também não mente. E qual seria a compreensão correta? É que Jesus prometeu, quando ele voltasse, um dia ele estaria no paraíso com Cristo. Amém? E é isso que Jesus promete para todos aqueles que estão aceitando, que aceitam a Ele. É que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, vai ressuscitar os mortos e todos poderão viver no paraíso com Ele. Amém? Amém. Porém, existem outros textos, como Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. Diz ali que os ímpios, Satanás, serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Agora vem então algumas dificuldades. Será que os ímpios, Satanás, serão queimados, estarão queimando pelos séculos dos séculos, para todo sempre? Vamos pegar a Bíblia? Apocalipse capítulo 20, eu já citei, verso 10. Vamos para Judas, verso 7. Judas, ali vizinho do Apocalipse, pode ser? Vamos juntos? Judas, verso 7, tá? É só uma página, muito fácil aí, né? Só tem um capítulo e o verso 7 destaca assim. Pode ler comigo? Vamos juntos? Olha lá. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Aqui faz um comparativo, como Sodoma e Gomorra, né, que foram destruídas, assim também os ímpios serão destruídos, são postos como exemplo da punição do fogo eterno. Mas a pergunta vem, se você vai lá em Israel, lá na região onde existiam as cidades de Sodoma e Gomorra, eu pergunto, você encontraria as cidades sendo queimadas até hoje? Claro que não. No local hoje já está o Mar Morto, não tem fumaça, não tem fogo, não tem nenhum vestígio mais da cidade. Mas como o texto fala que os ímpios, na cidade de Sodoma, olha aqui o texto como fala, né? Na cidade de Sodoma e Gomorra, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Porém, Sodoma já não está mais queimando. Como você explica isto? Como entender a palavra de Deus dessa maneira? Precisamos de um texto dentro do contexto para não causar pretexto. Você acredita nisto? Muito bem, que ótimo. Então vamos para mais um texto para lançar mais luz sobre o assunto. Você pode ir para 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 6. Está bem? 2 Pedro, capítulo 2, verso 6. Nós vamos ler aqui. Na minha tradução diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto para exemplo a quantos venham a viver impiamente. Agora clareou, não clareou? Então aqui está dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo, né? E aqui sofrendo a punição do fogo eterno. O que diz o texto? Reduzindo a cinzas. Então essas cidades foram reduzidas a cinzas, e também os ímpios serão reduzidos a cinzas. Serão queimados. Mas como eternamente queimados?
Ah, meu amigo, vamos imaginar, eu tenho aqui em minhas mãos uma folha, tá bem? Vamos aqui mostrar para você esse papel. E se eu colocar fogo nesse papel, ele ficará queimando eternamente ou queimado eternamente? O que você diz isto? Claro, o papel ficará queimado eternamente. Assim também serão os que não fizeram a vontade de Deus, que não obedeceram os seus ensinamentos, né? Que eles não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Por isso que é a nossa hora, não é isso? A sua hora e a minha também, de nós vivermos com Jesus, praticando os seus ensinos. Você concorda? Assim então, querido irmão, querido amigo, querido jovem, criança, entenda isto, né? Os ímpios ficarão eternamente queimados e não queimando. Ok? E você pode pegar também Malaquias capítulo 4, verso 1 ali, vai falar sobre o fogo que vai queimar e não vai deixar nem raiz e nem ramos, tá certo? Capítulo 4 de Malaquias, verso 1, verso 2, trata desse assunto também, da destruição final e para sempre daqueles que não fizeram a vontade de Deus, tá bem? E aí, a seguir, então, nós vamos para uma outra dificuldade, um outro texto aparentemente complexo, talvez até chamado difícil para alguns. Lucas capítulo 16, versos 19 até o 31. Ali relata a parábola do rico e Lázaro. Você conhece, não é isso? Vou só resumir. Conta que um homem rico vivia regaladamente com a sua riqueza e na sua porta sempre chegava um pobre pedindo esmola e alguma coisa. Acontece que um dia os dois morreram e um foi levado para o céu e o outro ficou nas chamas do inferno. E lá nas chamas o rico disse para Lázaro pedir que o pai Abraão molhasse um pouquinho de água na sua língua para ele refrescar diante das chamas do inferno. E agora, como que você explica? Ali está citando, amigo, olha só, vamos entender a parábola. Ali está falando a parábola do rico e Lázaro. Você concorda com isso? Entende isso? Ah, mas vamos entender, sendo parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma alegoria. É como se eu contasse aqui para você que era uma vez, aqui na sua cidade, existia um homem, uma família muito rica, muito generosa, e essa família ia distribuindo todos os dias de manhã comida para todos os moradores. E esta família, então, era tida como uma família exemplar na comunidade. E assim devemos ser nós, como exemplo, servindo o nosso próximo, amando o nosso irmão. O que eu contei aqui? É um fato real? Não, é uma alegoria, é uma história. Para quê? Para tirar uma ilustração para a nossa vida. Tá certo? Assim também foi a parábola do rico e Lázaro. No tempo de Cristo, havia uma compreensão de que o rico era rico porque era abençoado por Deus e ia para o céu. O pobre era pobre porque era amaldiçoado por Deus e ia para o inferno. Então Jesus usou uma alegoria que existia na época para mostrar que o rico, que aquele que tem suas riquezas, ama suas posses e que esquece do reino de Deus, esses é que serão destruídos, que não terão salvação, tá certo? Então, mas você continua insistindo, quem sabe, né? Você pode estar perguntando, mas pastor, está escrito, é uma parábola, mas está escrito, então eu acredito do jeito que está. Não tem problema, então eu vou fazer uma pergunta para você. Se você quer pegar uma parábola como sendo algo literal, querendo tirar lições, querendo tirar como sendo um princípio para a sua vida, como sendo uma doutrina para a sua vida, então eu pergunto para você, como explicar a parábola de Jotão em Juízes capítulo 8, verso 7 até o verso 15. Ali conta a parábola de Jotão. Era uma vez, as árvores se reuniram para escolher um rei. E as árvores foram à roseira e disseram, roseira, sê tu rei e reina sobre nós. A roseira rejeitou, como deixaria minha exuberância, minha beleza, e reinaria sobre vocês? Não quero. Aí foram para uma outra árvore, para a figueira. A figueira também não aceitou. Finalmente foram para o espinheiro aceitou. Está lá em Juízes, capítulo 8, dos versos 7 a 15. E então foram para o espinheiro e o espinheiro aceitou. E agora? A pergunta é, as árvores andam? As árvores falam? A Bíblia mente? Claro que não. Então, como entender o ensino aqui da parábola de Jotão? Somente entendemos considerando como ela é, uma parábola.
Está entendendo? Na parábola também do rico e Lázaro, é uma parábola, é uma alegoria que se tira uma lição de vida, que nós devemos, tendo dinheiro ou não, devemos ser pobres de espírito, não é isso? Para que possamos ver o reino de Deus. Então, esta parábola se explica desta maneira. Sendo assim, amigo, nós não temos fundamentação para dizer que uma pessoa morre e continua viva. Não é bíblico. É uma mentira satânica, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 3. O verso 4 ali, quando nós citamos Eva sendo enganada pela serpente. A serpente que disse que certamente não morrereis. E de fato, segundo o historiador da antiguidade, Flávio Joséfo, a crença na imortalidade incondicional da alma deriva de fábulas gregas e está construída sobre a suposição de que as almas são imortais, que os homens maus sofrem punição imortal após a morte. É uma fábula grega. Então, pastor, como entender isto? Olha só, amigo. Quando eu iniciei meu ministério, já alguns anos atrás, eu encontrei uma família e a senhora me disse que há tempo atrás, numa época quando no sul do país estava havendo mais prosperidade, o seu marido lhe disse: eu vou passar 6 meses lá e depois eu volto para estar com você. E o tempo passou. Depois de 2 anos, uma amiga que acreditava na teoria da reencarnação disse para esta bendita irmã: minha amiga, o seu marido já morreu. E lá na sessão, na sexta-feira à noite, ele vai falar conosco, vamos lá? E a nossa irmã disse: eu não acredito nesta teoria. E então ela disse: pois bem, eu vou lhe dar a resposta, vou lhe falar se ele vai estar lá ou não, se ele vai chegar lá ou se ele chegou lá ou não. E ao voltar, a vizinha disse: seu marido apareceu e falou conosco, ouvimos a voz dele. Meu amigo, e agora? A nossa querida irmã entendeu que o seu esposo já estava morto. Os dias se passaram. Em um domingo pela manhã, enquanto ela estava lavando roupa lá no fundo, no quintal, lá no fundo, atrás da casa, de repente ela ouviu uma batida no portão, alguém chamando, e quando ela foi verificar, lá estava chegando, e adivinha quem estava chegando? O seu esposo. E assim aí a pergunta vem: quem apareceu lá na sessão de sexta-feira à noite? Você está me entendendo? O próprio Satanás. A Bíblia menciona que ele pode se transformar em anjo de luz. E se ele pode transformar em anjo de luz, o que mais ele não pode fazer? Enganando as pessoas, dizendo que quem morre não morre. Porque se não morre, não tem responsabilidade com a vida, pode fazer o que quiser, não tem responsabilidade moral, não tem responsabilidade com a família. É assim que vai desestruturando tudo. Portanto, a Bíblia menciona que nós teremos um juízo, quando Deus vai julgar os ímpios e os vivos e os mortos. Até no credo se destaca isto, você sabe, que ele há de vir, Jesus há de vir, julgar vivos e mortos. Querido, hoje é o dia de nossa aceitação e de nosso compromisso com Jesus, vivendo as verdades tais quais estão na Bíblia Sagrada. Que você não acha isso interessante? Não é hora de você segurar-se nas mãos de Cristo, enquanto tem vida, tem fôlego, e dizer: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos e viver à luz da tua palavra a cada momento? Amém? Se for assim, meu amigo, você terá que procurar uma igreja que tem esses ensinos. Procure a televisão, assista a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo. Busque uma igreja adventista do sétimo dia no seu bairro, na sua cidade.
que você acha disso? Estamos juntos? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que possamos nos preparar para estar com Cristo Jesus, preparar a partir de agora, tendo uma transformação, uma mudança de vida. Amém? Que Deus te abençoe.